Olá, pessoal. Hoje, na segunda aula do nosso curso, eu quero abordar a aplicação da primeira aula, onde nós aprendemos, né, as formas geométricas básicas. Nós vimos que da possibilidade de transformar um quadrado, um círculo, um triângulo, um retângulo em objetos tridimensionais. No cubo, né, o quadrado transformando no cubo, o círculo transformando numa esfera, o triângulo transformando em um cone ou numa pirâmide, e o retângulo transformando num cilindro, tá? Então, para essa aula, nós iremos aplicar esse conceito. Então, papel e lápis na mão para a gente aplicar. Então, vamos lá, pessoal. Para a gente aplicar, né, ou seja, fazer a aplicação das formas básicas, nós precisamos relembrar, né, o quê? Que tudo a gente precisa, eu sempre digo, tudo a gente precisa transformar em algo simples, em algo básico, para a gente conseguir representá-lo graficamente e depois ir colocando os detalhes. Então, como eu sempre digo, a gente simplifica aquilo que nós vamos desenhar para depois vir complicando, né? Se é que podemos dizer assim, para vir construindo o nosso desenho. Ou seja, a gente constrói as formas básicas e depois nós lapidamos. Então, aplicando aquilo que nós aprendemos na aula passada, das formas básicas, eu quero fazer um desenho hoje com vocês, utilizando essa teoria, essa técnica. Eu quero desenhar com vocês uma garrafa, né? Uma garrafa de vinho, tá? Então, para isso, como que eu irei fazer? Eu vou começar fazendo com duas dimensões, como eu sempre falo. Simples, né? Um desenho simples, primeiramente. Ou seja, como que eu faço? Qual é a forma mais básica que eu lembro de uma garrafa? Ela tem o corpo dela, que é a parte principal, que é basicamente uma forma retangular. Tá joia? A parte aqui de cima, um semicírculo, né? Metade de um círculo. E o pescoço, né? O gargalo da garrafa, um outro retângulo. Ou seja, essas são as formas básicas. Se eu mostrar assim para as pessoas, elas vão entender que é uma garrafa, apesar de estar simples. Mas eu quero, né, fazer de uma maneira mais real, ou seja, mais realista, de uma maneira como ela realmente é. Ou seja, ela precisa estar com 3 dimensões. Então, eu irei transformar essas formas básicas em 3 dimensões. Vamos lá, o retângulo do corpo da garrafa, eu falei que eu transformava o retângulo num cilindro. O cilindro, olha, se você não lembra, um cano tem formato cilíndrico, né? Um rolinho de papel higiênico, a parte interna dele, um copo. Quando a gente olha assim, a gente vê só o quê? A base e a altura, né? A largura e a altura. Quando nós olhamos aqui, nós vemos a profundidade que isso tem. E a forma que tem de base, né, do cilindro, a gente adota um círculo. Só que quando a gente olha com uma perspectiva esse círculo, nós não enxergamos um círculo perfeito. Nós achatamos as extremidades e enxergamos uma elipse, né? Então é isso que nós representamos aqui na base do retângulo, e é uma elipse. Olha aqui. Aqui essa parte eu enxergo e a outra lá atrás eu vou enxergar uma projeção. No topo a mesmíssima coisa. Eu vou desenhar com a mesma abertura que eu tenho aqui, ó, porque ela tem a mesma seção, né? É o mesmo objeto de cima e embaixo. Então eu tenho um cilindro. Professor, mas e essa parte aqui?
nós vamos fazer uma emenda de objetos, né? Nós vamos soldar 2 objetos aqui. E aqui, notem, aqui eu tenho essa base que era redonda, mas aqui, ó, eu vou transformar, né? Eu vou desenhar até aqui aquele semicírculo que nós dissemos ali que é essa parte da garrafa, que é nada mais do que isso aqui, ó, que nós desenhamos na aula anterior. É a metade de uma esfera, não é? Ó? Até aqui eu tenho essa parte aqui, e se eu fizer isso aqui, ó, eu tenho o outro sentido, olha. Aqui, se eu olhar de frente, vai estar uma linha reta, né? E depois eu vou encaixar a boca da garrafa, né? O gargalo dela aqui, que era um retângulo, notem, e eu vou soldar aqui, ó, que vai ficar o quê? Um outro cilindro menor, né? Então, feito isso, nós temos já um esboço de uma garrafa. Vou até passar aqui mais forte no que já é a linha definitiva do meu desenho, olha. Aqui já está definido, ó. Isso aqui já tem um desenho muito melhor do que esse aqui. Um desenho com 3 dimensões. E eu sempre falo para os meus alunos, né, que um desenho, quanto mais detalhes nós colocarmos, mais real ele fica e melhor ele fica, né? E se nós temos conhecimento para colocar detalhes, nós podemos fazer. Então, o que eu vou fazer mais? Ah, professor, falta um rótulo nessa garrafa. Vou dar continuidade nessa linha, ó, e vou dizer que meu rótulo vai chegar até aqui, ó. Aqui a superfície do meu objeto vem aqui para dar sensação, né, de volume aqui nesse cilindro, nessa parte esférica. E aqui eu vou projetar, olha, o meu cilindro e ele vem até embaixo. Eu já defini um ponto do meu rótulo. Agora eu vou dizer que o meu rótulo ele vai chegar até uma certa altura. E vai ocupar uma parte da garrafa aqui, ó. Só que se eu fizer o meu rótulo assim agora reto aqui, ele vai ficar o quê? Errado, não é? Se eu olhar a superfície de um copo aqui, eu sei que ela vem lá e faz uma volta, olha. Ou seja, eu vou enxergar isso também, assim como essas emendas. E aqui, ó, do meu cilindro, eu tenho que dizer, olha, ele vem aqui, ele faz esse movimento à superfície, ó. E lá atrás eu vou projetar, ó. Aqui em cima a mesma coisa. Feito isso, eu já tenho aonde eu vou encaixar o meu rótulo, ó. Novamente eu pego aqui e passo mais forte, ó, onde já é a linha definitiva. E o meu rótulo não vai ser uma linha reta aqui, ele vai vir aqui acompanhando a superfície da garrafa, olha. Percebem? Que já fica muito mais real. Até para escrever vinho aqui, ó, no meu rótulo. Eu faço uma linha reta, que é o eixo do meu cilindro, traço uma outra seção aqui, ó. Faço uma outra que é a altura, ó, da minha pauta, para escrever no rótulo, ó. Para que todas as letrinhas estejam o quê? Acompanhando a superfície, ó. Vou escrever aqui, chegando até as pautas, olha. E lá a letra vai indo lá para trás. Feito isso, eu posso aqui vir e limpar isso aqui que não me serve mais para nada, foi só uma linha de referência. Notem que meu rótulo ficou com 3 dimensões, minha escrita ficou com 3 dimensões, e aqui eu já posso até, ó, limpar meu desenho. Aqui também já não me é útil mais, ó, eu posso limpar. E aqui também, esse encaixe aqui. A solda ainda eu posso deixar ali para aparecer. Aqui, como a garrafa ela é translúcida, eu enxergo ali que tem algo, né, que vai lá para o fundo. Eu vou dizer, professor, minha garrafa não está cheia, eu já utilizei um pouco desse vinho, eu vou colocar que a minha garrafa está na metade, pela metade, olha, eu traço aqui na metade,
vou traçar lá a circunferência novamente e vou dizer o meu líquido está até aqui. Então, vou preencher aqui, ó. E notem que aqui é a superfície do líquido, olha. E todo esse conceito, né, de transformar um objeto em 3 dimensões, em fazer enxergar dessa maneira, aqui é a projeção lá do fundo da garrafa, olha. Essas linhas aqui, ó, me ajudam ao quê? A produzir um outro efeito, que é uma outra técnica de luz e sombra, que também me ajuda para dar profundidade no meu desenho, olha. Nota que aqui eu vou considerar que essas linhas referências que eu tracei aqui, ó, também são o reflexo da luz batendo na minha garrafa, olha. Aqui o brilho também, ó. Notem que um desenho com técnica e teoria, olha, fica muito melhor, muito mais bonito do que esses desenhos simples com 2 dimensões. Ou seja, quando alguém pede para fazer um desenho, você pode fazer um desenho simples, com 2 dimensões, mas se você tem a capacidade, o entendimento de fazer ele com 3 dimensões, sem muito mais trabalho do que esse aqui, você consegue fazer um desenho muito melhor. Entenderam? Então, pessoal, essa é a aplicação da, do conceito de desenho em 3 dimensões, né? Eu tenho outros exemplos que nós podemos fazer, né? Um apontador aqui, um objeto simples, né? Se a gente tem aqui o objeto, olha, um apontador simples e consegue desenhá-lo com 3 dimensões, fica um desenho muito bom. Se eu tenho aqui um desenho de um jarro, que também utilizo algumas formas, olha, aqui já com um detalhe de um cone, eu coloco aqui, a gente pega esse cone e transforma ele, vira ele de ponta cabeça aqui, e emenda com esse outro objeto, com a esfera, nós formamos um jarro, né? Então a gente consegue, de uma certa maneira, enxergar os objetos e tudo que está ao nosso redor tentando transformar com a nossa percepção, a nossa imaginação em em objetos tridimensionais que depois a gente consegue representá-los graficamente, ou seja, desenhá-los. Então, a gente tendo isso bem fixado na nossa cabeça e treinando a nossa mão para obedecer a nossa cabeça, fazer desenhos assim, a gente consegue desenhar qualquer coisa, tanto objetos quanto animais, pessoas. Essa técnica de desenho tridimensional nós encaixamos até mesmo para desenho do rosto humano, do corpo humano. A gente faz as formas básicas e depois vem colocando 3 dimensões, volume. E depois que colocou o volume, nós colocamos luz e sombra. Aqui eu tenho um outro exemplo. onde eu começo com uma forma básica, olha, uma parte do rosto, né, o nariz. E a gente começa com forma básica e coloca, vai modelando, né, coloca as formas e depois luz e sombra para deixar um desenho realista. Ou seja, a gente sempre inicia da forma básica, até para os desenhos mais complexos. Então é isso, pessoal. Espero que tenham entendido e gostado, né? Qualquer dúvida,
Qualquer dificuldade, me coloco à disposição para esclarecimentos. E é isso. Bom trabalho a todos, desenhem bastante, treinem observar os objetos e desenhá-los das maneiras corretas, que é primeiro fazer com 2 dimensões e depois colocar a terceira dimensão. Então, é isso. Como primeiras aulas introdutórias, essa matéria tem que estar gravada na cabeça de todos. Tá joia? Então é isso, pessoal. Um grande abraço e até a próxima.